Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Venho chegando nessa noite de segunda-feira, como sempre, recheado de informações, né? Viu que eu comecei diferente, sem aquela empolgação, sem que história é essa PQB, porque, mais uma vez, o mundo do futebol perde um de seus ídolos. Perdemos aí o nosso querido e amado massagista do Flamengo, senhor Denis. Perdemos aí Zagallo, técnico, jogador, ex-jogador da Seleção Brasileira, ex-jogador do Flamengo. E hoje nós perdemos Franz Beckenbauer. Mas antes de falar de Beckenbauer, falar de um amigo meu que trabalhou comigo na Transiram, Hamilton, conhecido como Peixe. Morreu nessa madrugada de domingo para segunda. Ele comemorou seu aniversário no domingo, né, e na madrugada de ontem para hoje veio a falecer num acidente de moto. Então que Deus conforte os corações dos familiares, parentes e amigos, né, nesse momento tão difícil, né? Hamilton, que Deus o tenha em bom lugar, nosso eterno Peixe. Agora vamos falar aqui de Franz Beckenbauer, um dos grandes nomes da história do futebol. Franz Beckenbauer morreu nesse domingo, dia 7, aos 78 anos, campeão da Copa do Mundo como jogador em 1974 e como técnico em 1990, o ex-zagueiro aí possui foto lendária usando a camisa do Flamengo, né? De acordo aí com o fotógrafo Orlando Brito, o clique histórico ocorreu após um amistoso do Flamengo contra o New York Cosmos dos Estados Unidos em setembro de 1982. A partida marcava a despedida de Carlos Alberto Torres, o eterno capitão. A ocasião aí, inclusive, Beckenbauer atuava ao lado de Pelé no clube norte-americano. Começou a nos assistir? Já deixa o like de vocês, não é inscrito? Se inscreva no botãozinho preto aqui embaixo, ajude no crescimento do canal Paraquedista Rubro Negro no YouTube. Para nós isso é muito importante e a gente mantém vocês informados sobre o que acontece nos bastidores do mais querido. Seguindo aqui sobre Beckenbauer, a grande lenda, né? Franz Beckenbauer faleceu enquanto dormia. O ex-zagueiro é considerado aí um dos grandes nomes do futebol alemão como jogador e foi campeão do mundo em 1974 com a Alemanha Ocidental e em 1990 voltou a conquistar o Mundial, dessa vez como treinador da seleção alemã. Sendo assim, o Kaiser é considerado um dos grandes defensores da história, inclusive é integrante do Dream Team, melhor equipe de todos os tempos da Bola de Ouro. Que Deus também conforte corações dos familiares, amigos e parentes. Mais uma perda aí no mundo do futebol, né? Então, vamos seguindo aqui, notícia do Flamengo, vamos atualizar como é que está. O Flamengo que se apresentou hoje no CT Ninho do Urubu. Então vamos lá. Matéria aqui de Léo José. O elenco do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu nesta segunda-feira, dia 8, sem grandes novidades, porque das 7 negociações concretas do Flamengo, nesta janela de transferência, apenas Nicolás de la Cruz está confirmado como reforço. Vou trazer para vocês aqui quais são as negociações. De la Cruz, contratado. De Ortiz, em negociação. Juninho Capixaba, em negociação. Matias Vinha, em negociação. Evander, em negociação. Luiz Henrique, em negociação. E Gustavo Scarpa acertou a sua ida para o Atlético Mineiro, tal do Galo Vingador, né? Então vamos lá. O Flamengo contratou De la Cruz por 16 milhões de dólares, cerca de 79 milhões de reais, e viu aí a investida por Gustavo Scarpa falhar, já que o meia preferiu o Atlético Mineiro. Agora o rubro-negro está envolvido em 5 negociações concretas neste início de 2024. Começando aqui por Léo Ortiz, para a zaga. Para a zaga, a diretoria do Flamengo quer Léo Ortiz, mas o Bragantino faz jogo duro nas tratativas e pede 12 milhões de euros, cerca de 65 milhões de reais pelo jogador. O interesse do zagueiro é investir a camisa do Flamengo, é o principal trunfo do Flamengo, mas ainda não é o suficiente para selar a contratação. Isso porque o Mengão aí fez uma primeira proposta de 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais, pelo defensor, valor considerado baixo pelo clube paulista. Matias Vinha e Capixaba para a lateral esquerda. De olho em um substituto para Felipe Luiz, o Flamengo também busca um lateral esquerdo. 2 nomes estão sobre investidas, Matias Vinha, da Roma da Itália, e Juninho Capixaba, do próprio Bragantino. O clube italiano pede 10 milhões de euros, cerca de 54 milhões de reais pelo uruguaio, enquanto o time paulista aceita 6,5 milhões de euros,
cerca de 35 milhões pelo brasileiro. As duas quantias são consideradas altas pelo Flamengo. Evander para o meio de campo. Além do sistema defensivo, o Flamengo pretende contratar mais um meia-campista junto a De La Cruz. Evander, do Portland Timbers, dos Estados Unidos, é o alvo que está sob negociação. E o Flamengo aí fez o primeiro contato com o clube estadunidense para tentar empréstimos do brasileiro ex-Vasco da Gama. No entanto, a equipe norte-americana faz jogo duro e só aceita vender o atleta e não emprestar. Então, Luiz Henrique, atacante. O Flamengo também pretende reforçar o ataque e o jogador do Betis da Espanha, Luiz Henrique, é o alvo para disputar a posição com Luiz Araújo na ponta direita. Inclusive, Luiz Araújo é que vai herdar a camisa 7 do Flamengo e não Nicolas de la Cruz. Foi decidido e comunicado hoje isso pelo Flamengo. O Mengão aí faz um primeiro contato com o clube espanhol solicitando o empréstimo do atacante, mas o Fluminense, equipe que pretende negociar o Flamengo, também fez uma investida e o clube só aceita vender o atleta. É a mesma situação do outro que eu acabei de falar há pouco. Além do Flamengo e o Fluminense, o Corinthians também deseja a contratação do atacante brasileiro. Então, a pré-temporada do Flamengo inicia e só aguarda aí agora a chegada de Nicolas de la Cruz, que chega amanhã às 13 horas e 15 minutos no voo fretado, como eu trouxe no vídeo da parte da manhã. E os jogadores do Flamengo iniciaram a pré-temporada nesta segunda-feira, dia 8, e ainda sem de la Cruz. A única contratação rubro-negra até o momento chega ao Rio de Janeiro nesta terça-feira, dia 9, e a sua apresentação oficial será no dia 10. Enquanto isso, Tite comanda o elenco na preparação para 2024, sem Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Everton Ribeiro e, como eu já falei, a situação aí dos goleiros Santos está praticamente acertado com o Fortaleza, O Flamengo acertou os valores da venda, acertou o tempo de contrato do atleta, mas o atleta ainda não se decidiu se vai ou não para o Fortaleza. Está nas mãos do goleiro, literalmente, essa bola aí, saber se ele vai para o Fortaleza ou não, mas tudo indica que sim, o atleta precisa respirar novos ares, já foi dito por ele, já foi dito pelo seu staff. Então, seguindo aqui, jornalista alerta a diretoria do Flamengo para possível vingança de Dorival Júnior. O jornalista Rodrigo Bueno alertou para a possibilidade do técnico convocar muitos jogadores do Flamengo e desfalcar o time no Brasileirão. Sabemos que vamos ter Copa América e o Flamengo vai ficar sem jogadores durante 9 rodadas. O Campeonato Brasileiro não vai parar. Abre aspas aqui para o que disse Rodrigo Bueno. O Dorival é muito amigo e gosta de boa parte dos jogadores do Flamengo. E se tem um time para ter motivos, muitos convocados é o Flamengo. Se ele convocar o Pedro, é amizade? Tite levou até para a Copa. Quantas pessoas queriam a convocação de Bruno Henrique? Tem também o Gerson. Gabigol é amigo dele. Está escanteado e na reserva do Flamengo, mas adora o Dorival e mandou até beijinho na final da Copa do Brasil. Vários jogadores do Flamengo convocáveis e o Dorival gosta muito deles. Acredito que, no mínimo, no radar eles estão, fecha aspas, disse Rodrigo Bueno. Cara, sabemos que além de Gabigol, Pedro, Gerson, Bruno Henrique, ainda tem Nicolas de la Cruz, tem Arrascaeta para a seleção do Uruguai, temos também aí Eric Pulgar, temos vários jogadores aí selecionáveis e sabemos que o Flamengo vai ficar quebrado nessa Copa Sul-Americana, Então vamos mudar aqui de assunto. Zagueiro cogitado no Flamengo é apresentado no Botafogo. No último domingo, dia 7, o Flamengo viu aí mais uma especulação e para outro clube. O Botafogo apresentou o zagueiro Lucas Helper, de 23 anos. O defensor aí pertencia ao Atlético Paranaense, mas estava emprestado ao Goiás, onde se destacou em 2023. O Flamengo sondou a situação de Lucas Helper no fim do ano. Inclusive, de acordo com o setorista do clube paranaense, o Atlético Paranaense também reavaliava um retorno do zagueiro em 2024. Porém, o atleta acabou fechando com o Botafogo e deve enfrentar o Flamengo no Campeonato Carioca. Rapaz, agora uma coisa que me deixou muito indignado aqui, que a Ana Thaís Matos desmereceu aí o nosso querido Dorival Júnior.
Ana Thaís Matos disse que achava que o 7-1 era o pior que poderia ter acontecido com a seleção brasileira, se referindo ao novo técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, desprestigiando o profissional. Desprestigiando. Cara, se a pessoa quer respeito, ela tem que se fazer respeitar. Então, senhora Ana Thaís Matos, respeita os outros para ser respeitada, né? Ana Thaís Matos, para com isso! Cara, é um absurdo que essa senhora disse. Fala desse jeito, senão vai processar o PQD, porque tá falando mal da Ana Thaís Matos. Mas, cara, é um absurdo isso que ela falou. Absurdo. Dorival Júnior merece todo o respeito, não só dos rubro-negros, dos são paulinos, mas como todo o Brasil que ama o futebol. Um cara super bacana, super profissional, um cara apaziguador, um cara íntegro. Cara, então seguindo aqui, né? Além de Orlando City, Flamengo fará partidas contra outras equipes da MLS nos Estados Unidos. O rubro-negro confirmou aí um amistoso que fará nos Estados Unidos, onde tem viagem marcada na próxima semana. O amistoso contra o Orlando City já está marcado para o dia 27 de janeiro. E o técnico Tite pediu mais uma partida nessa pré-temporada. E o clube carioca está acertando últimos detalhes para enfrentar o Philadelphia Union em Tampa. A informação foi divulgada aí pela jornalista Monique Danello, da TNT Esporte Brasil. A partida contra o Philadelphia será antes do duelo contra o Orlando. Os moldes e as datas ainda estão sendo debatidos, mas não foi definido se será um amistoso ou um jogo treino. O amistoso contra o Orlando City será aí um amistoso e está marcado para o F-Series, conhecido antigamente como Florida Cup. Agora a viagem do Flamengo para os Estados Unidos terá duração entre o dia 18 e 31 de janeiro. Então, trocando aqui de assunto, né? Só para deixar vocês atualizados. O Corinthians acerta a contratação de Gustavo Henrique, de 30 anos, zagueiro do Real Valladolid, da segunda divisão da Espanha. A transferência ocorrerá em definitivo. Formado aí nas categorias de base do Santos, Gustavo Henrique tem passagens pelo Flamengo e pelo Fenerbahçe da Turquia. Então, como eu já falei, né, o número que estava vago aí de Everton Ribeiro, o Flamengo anunciou na tarde desta segunda-feira, dia 8, que Luiz Araújo é o novo camisa 7 da equipe. Dessa forma, o ponta-direita rubro-negro herda o número que ficou sem dono desde a saída de Everton Ribeiro para o Bahia. Luiz Araújo chegou ao Flamengo em julho de 2023 e assumiu a camisa 22. Mas encerrou a temporada com o número 31. Agora o atacante herda 7, que estava com Everton Ribeiro desde 2017. Sendo assim, o ponta-direita usará a terceira numeração no rubro-negro. O cara chegou no meio do ano passado e já passou por 3 numerações, né? O número 22, número 31 e agora o número 7, que era de Everton Ribeiro, e foi de outros grandes jogadores que passaram pelo Flamengo. Essas são as atualizações que eu tinha para trazer para vocês nessa noite de segunda-feira. Então eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!